destruir os homens aqui, né? Não estou falando dessa fraqueza, estou falando de outra fraqueza. O hipocondríaco, ele, se ele sentir que qualquer coisinha, ele pede para internar. Estou com falta de ar, eu acho que eu vou morrer nessa noite. Tudo bem? Eu não estou... a gente fala quando a gente está... Não é bullying a palavra, tem outra palavra. Mas eu queria respeitar você. Se você é hipocondríaco, eu queria respeitar você. Existe tratamento para isso. Procure tratamento, se você tiver isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos. E quando eu afirmo isso, eu queria ter cuidado também com as pessoas que são hipocondríacas. Mas nós estamos morrendo, a verdade é essa. Nesse processo, nessa metamorfose invertida, nós temos dessa condição plena, perfeita, para uma condição de degradação, degeneração, até chegar ao estado da morte. E aí, a missão de Cristo na Terra é exatamente essa. O que ele veio fazer? Reverter o processo destrutivo que o pecado ocasionou em mim e em você. Mas isso só pode acontecer, considerando o plano da salvação, e até chegar no final do plano, se cumprir tudo que ele planejou, se você autorizar. Irmão, amigo, amiga, ei, estão me ouvindo bem lá atrás? Não acontece metamorfose invertida, ou seja, Jesus não consegue reverter esse processo destrutivo na minha e na sua vida se você não autorizar. O que prova isso? A conversa, o bate-papo de Jesus com Nicodemos. Olha que Nicodemos já é um homem maduro, um homem velho. E Jesus está tentando salvar o camarada. E ele não está entendendo isso. Ele não está compreendendo qual é o tamanho, a profundidade da missão de Cristo na Terra. E Jesus, através de Nicodemos, ensinou uma lição poderosa para mim e para você. Se você não me autoriza, eu não salvo você. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Certo? Nicodemos, um homem de muita influência. Vou dar o perfil dele rapidão aqui. Tem muito texto, eu não gosto de usar muito texto, mas eu coloquei intencionalmente para não deixar de citar algumas coisas que eu queria citar sobre Nicodemos no seu perfil, a pessoa de Nicodemos, tá? Coisa básica que você já sabe, mas vale a pena lembrar. Nicodemos é o nome do grego Nicodemos, certo? A origem do nome significa vencedor do povo. O Nick é do Nike, lembra Nike? Significa vitória. E o Demos é povo, então juntando dá vencedor do povo. Esse Nicodemos, ele tinha uma posição elevada na sociedade judaica. Ele era membro do Sinédrio, ou seja, ele era membro do Conselho de Governantes. Ele era membro do STF, em outras palavras, tá? Só para você ter uma noção assim, comparando hoje. E o Nicodemos, então, ele aparece na Bíblia, não muitas vezes, tá? Eu vou até pular para essa passagem aqui, para essa parte aqui, porque você vai encontrar o Nicodemos nessa conversa com Jesus Cristo. Depois você vai encontrar o Nicodemos defendendo Jesus, ainda no livro de João, capítulo 7. E depois você vai encontrar o Nicodemos aparecendo ainda no livro de João, quando Jesus já tinha morrido e agora morto. O que Nicodemos faz? Ele leva especiarias para embalsamar o corpo de Cristo. Existe alguma menção de Nicodemos fora da Bíblia? Bem, as fontes extra-bíblicas que possivelmente citam Nicodemos são duas: Talmud e um tal de Evangelho de Nicodemos. Lógico, sobre o Evangelho de Nicodemos, sobre o Talmud, alguns, coloquei entre aspas, alguns tentaram identificar Nicodemos na Bíblia como o Nicodemos Ben-Gurion, que aparece no Talmud. Por que tem alguma relação com o Nicodemos da conversa com Cristo? Primeiro porque no Talmud ele é identificado como um homem rico do primeiro século que perdeu o status e a fortuna. E aí alguns acreditam que foi exatamente o que aconteceu com ele. Influente, rico, mas depois ele aceita Jesus como Senhor. E aí vem possivelmente essa ideia de ter sido desfiliado do partido dos fariseus e, logicamente, como um cristão ativista, ter se envolvido tanto no cristianismo que investiu os seus recursos na obra de Deus e se tornou um homem embora. Tá? Tem muita coisa. E, logicamente, o Nicodemos do Evangelho de Nicodemos é um documento extra-bíblico do quarto século que faz menção a um Nicodemos, mas que certamente não tem nada a ver com Nicodemos da Bíblia. É bom dar essa informação. Sabendo disso, esse Nicodemos, logicamente, é um personagem importante na história do povo judeu. Eu queria considerar agora um bate-papo, essa conversa de Nicodemos com Jesus Cristo. E eu queria muito que a gente se encontrasse nela, tá? Queria mesmo, de verdade.
que você se preparasse para se colocar na figura do personagem. Esqueci teu nome. Imagina aquele nome famoso, mundialmente conhecido. Não sabe por quê? Porque normalmente, com muita frequência, não é normalmente, muita frequência a gente ouve sermões que depois a gente fica tentando achar alguém para incluir, tipo, puxa, fulano não está aqui, ó, fulano não está aqui, podia estar aqui para ouvir sermão. Gostei daquele pastor que foi lá e falou não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, deu uma bronca na igreja, deu uma chacanada, A gente pensa num monte de gente, menos em quem? Menos em nós mesmos. Por que meu marido está? Meu filho faltou o culto hoje. Minha mulher tinha que estar aqui para ouvir essas verdades. É você, filho. É você, amiga. É você, querida. É você, irmão. É com você que Deus está tentando falar. Não é com o seu parente. Não é com o seu primo, seu amigo que não veio no culto hoje. E a conversa ela começa nesses termos. Quando Nicodemos aparece na presença de Cristo, não é o Nicodemos presidente do STF que aparece. Quando ele se depara com Jesus, o argumento de Ellen White no livro Desejar Todas as Nações diz que ele aparece de forma tímida. Quando ele aparece na presença de Cristo, ele sentiu a pressão. Ele entendeu que ele não estava na presença de uma pessoa comum. O texto do Desejado diz assim, em presença de Cristo, Nicodemos experimentou uma estranha timidez que ele se esforçou por ocultar sob uma compostura de dignidade. Olha que Deus. É isso aí. É assim que a gente precisa se comportar na relação com Deus. Por isso que quando a gente vai na presença do Senhor em oração, a gente tem que ter primeira atitude, humildade. Porque você, na relação com Deus, não é ninguém, absolutamente ninguém. Deus precisa que você se reconheça exatamente como você é. Porque no final das contas, e no final da conversa lá com Nicodemos, foi exatamente isso que Jesus tentou. Conduzir Nicodemos para a compreensão da sua verdadeira condição, de perdido. Mas como é difícil reconhecer isso, né, gente? Fala sério. E aí começa a conversa. Nicodemos e Jesus, olho no olho, e ele já começa com uma espécie de elogio. Rabi, mestre, fariseu, chamando Jesus de mestre. A gente sabe que o Senhor veio de Deus. Por quê? Ninguém faz os milagres que você faz. Que milagres? Aqueles no final do capítulo 12. E aí Jesus dá, logicamente, um corte seco, mas a gente precisa entender que a gente não está tratando com um homem... Escuta o que eu vou dizer. Nós não estamos tratando com um homem desonesto. A gente está tratando com um homem sério, um homem maduro e um homem sincero. Não pense que é uma rasgação de seda. E eu já uso eu já digo isso argumentando com base no que a própria escritora Ellen White, que é muito respeitada entre os adventistas do sétimo dia, ela faz no comentário dela, ela diz assim, desde que ouvira Jesus Cristo, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias. E quanto mais ele procurava, tanto mais era a sua convicção de que aquele quem? Jesus era o que haveria de vir. Quanto mais Nicodemos via Jesus pregando, e quanto mais Nicodemos via Jesus Cristo operando milagres, tanto mais ele tinha certeza. Esse é o Messias prometido. Só que logicamente todo mundo esperava um Messias poderoso, um imperador que fosse assumir o reinado, certo? E Jesus aparece de uma outra forma, simples, humilde. Então você conhece a história. Então vem comigo agora na reflexão. No momento em que ele olha para Jesus Cristo, já tem toda a certeza que Jesus Cristo é o Messias, então ele se comporta de maneira respeitosa. Rabi, nós sabemos que você vem de Deus. Na verdade, o nós era ele. Você sabe que o nós esconde o eu, né? Por trás do nós, o eu se esconde. Mas aqui Nicodemos com humildade reconhecendo: eu sei que o Senhor é vindo de Deus. Ninguém faz os sinais que você faz. Absolutamente ninguém. Então, nesse sentido, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, que era sobre-humana. E Jesus Cristo, então, aparece com uma espécie de corte, né? Aquilo que a gente brincou antes, nós chamamos de Tramontina. Quando ele diz assim: ninguém que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade, o aparente corte que Jesus Cristo deu foi um encurtamento da conversa, não viram? Jesus encurtou a conversa. Por quê? Porque no final era onde ele, Jesus, queria chegar.
Jesus estava lendo a necessidade do coração do ser humano, assim como ele lê as necessidades do seu coração. Não pense que você está aqui como um sofredor, isolado, esquecido pelas pessoas, ou mesmo alguém que, puxa, está sofrendo sozinho. Você tem lutas e mazelas? Tem, é verdade. Você enfrenta problemas? Todo mundo enfrenta. E já que todo mundo enfrenta, cada qual com seu cada qual, é assim que funciona na igreja? É assim que funciona na igreja? Não. Não, porque ainda que a salvação seja de responsabilidade individual, a nossa caminhada é coletiva. Tônia vai batizar hoje, né, Tônia? Isso mesmo? Tá tudo certo? Tá firme, cara? Quer desistir não, filho? Dá tempo ainda, hein? Mas larga essa menina sozinha depois do batismo dela para ver o que acontece. Você fala assim, não, mas ela é uma mulher forte e madura. É verdade, eu também sou forte e maduro. Mas se a minha mulher não ora por mim, se meu filho não ora por mim, se os meus amigos de vez em quando me mandam uma mensagem, Alisson, estou orando por ti, olha quanta mensagem eu recebo dizendo, Alisson, estou orando por ti, eu vou dizer para você, eu me fragilizo porque eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da minha família. Você acha que eu estou aqui pregando e minha esposa não está lá em casa orando? Ou lá onde ela estiver agora, nesse momento? Claro que está. Está intercedendo por quê? Porque ela sabe o ser humano frágil que eu sou. Lembra? Jesus conhece o ser humano. Ele sabe quem é você. Sabe exatamente quem é você. Ele conhece os teus pontos fracos. Por isso ele trabalha para tentar fortalecer os teus pontos fortes, de tal maneira que você possa se tornar forte o suficiente para vencer os teus pontos fracos, que sempre vão existir. Porque é nesse sentido que Deus permite que a gente, sentindo a nossa própria limitação, aumente a nossa intensidade em relação à dependência dele. Nós precisamos ser mais e cada dia mais dependentes de Deus. Vamos continuar a nossa reflexão? Bem, ele encurta a conversa e aqui começa o dilema de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos, de cara, gente, não esquece que quando Jesus Cristo senta para conversar com Nicodemos, já tinha um movimento evangelístico anterior a Cristo. Jesus assumiu um trabalho evangelístico que um jovem poderoso pregador realizava. Quem era esse jovem? João Batista. E não se esqueça que João Batista já vinha batizando um monte de judeu. Gregos também, romanos também. Mas João Batista vinha batizando muita gente. E na cabeça do Nicodemos, essa imagem do judeu sendo batizado, essa ideia de um monte de judeus se reconvertendo ou se convertendo à pregação de João Batista. E atenção, João Batista não batizava pessoas para a igreja cristã, porque a igreja cristã ainda não existia. Ele estava batizando as pessoas para que elas se preparassem para a vinda do Messias, para a primeira vinda do Messias. E o João Batista, ele cria um movimento tão poderoso, com uma autoridade tão elevada, que as pessoas começaram a perguntar, quem é esse rapaz? E elas começaram a achar que João Batista era quem? Messias. O próprio Cristo. Tanto é que formaram, o Sinédrio formou um comitê só para perguntar para João, quem é você? Porque na cabeça deles, do jeito que ele pregava, do jeito que ele falava, do jeito que ele ensinava, só podia ser o Messias. E aí João Batista remete para quem? Para Cristo e diz, eu sou a voz do deserto, mas alguém vem depois de mim que é maior do que eu. E aí ele faz a grande declaração, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então as pessoas têm que olhar para quem? Se elas querem ser salvas. Não é para João Batista, é para Jesus. E a nossa missão é exatamente essa, apontar para Jesus. Nosso trabalho hoje, enquanto igreja de sétimo dia, antes da segunda vinda de Cristo, é apontar para Jesus, é mostrar Jesus Cristo. Só que o João mostrava muito mais Jesus, muito mais do que com as palavras apenas. Ele mostrava com o próprio testemunho. Porque quando as pessoas olhavam para João, enxergavam o próprio Cristo. Mas além de enxergar Cristo nele, ele apontava para Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a cabeça de Nicodemos está muito impactada por isso, mas ele é resistente. Por quê? Porque na cabeça de Nicodemos, ele tinha mérito suficiente para não precisar passar por um batismo nas águas. E aí, quando Jesus Cristo aparece com aquela conversa, já o corte. Ninguém, como é que é? Ninguém pode ir para o reino senão o quê? Nascer de novo. Aí o dilema de Nicodemos é aqui. Como assim nascer de novo? Como nascer de novo? Porventura pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? O comentário bíblico adventista diz assim, Nicodemos sabia que Jesus não falava de um renascimento físico. Então, em outras palavras, Nicodemos estava o quê? Num bom português,
Se fazendo de besta. O termo hebraico é se fazendo de besta. Brincadeira, tá, gente? De desentendido. Se fazendo desentendido. É que na minha terra a gente usa o termo original. Se fazendo de besta. Faz de conta que não é comigo. Entende isso? Você também faz isso? Ei, não foge, tá? Você e eu fazemos a mesma coisa com Deus. Eu, quando era pequeno, molequinho lá no quintal de casa, criança, 5, 6 anos de idade, não sei. Tinha uma galinha com um monte de pintinho lá, o quintal, um mato grande, e eu andando, daqui a pouco, pisei numa cozinha morta, quando eu olhei o pintinho, todo desgraçado. E a dor no coração, até hoje, eu sinto essa dor. Até hoje, irmão. Quando eu olhei, todas as tripinhas por fora, assim, todo desgraçado. E ele piando, e eu não podia fazer nada. Destino dele, a morte. O que eu fiz? O que Caim fez? O que Caim fez depois que matou o irmão? Fez de besta. Fugiu. O que eu fiz? Pedi nada, era moleque, não tinha noção de quem era Jesus, eu sabia nada. Eu fugi. Eu saí da cena do crime, e fui para o meu quarto. Eu fui para dentro da casa e entrei no quarto. Tipo, entrei no quarto, porque depois que eu saísse, mataram o Pitinho. Ó, a mente criminosa. 5, 6 anos de idade, uma mente criminosa. Tudo bem aqui? Até aqui? Vamos continuar a conversa? Nós temos dilema. Nós fazemos de conta que não é com a gente. A gente erra, consciência acusa e a gente tenta dar um pedala-robinho em Deus. A gente tenta dar um drible em Deus. A gente tenta fazer de conta que não é com a gente. Como pode ser isso? Olha, nem podemos insistindo. Aí Jesus traz a conversa para um nível mais maduro. Olha aqui, ó, olho no olho. Você é uma pessoa dessa idade. Você é um mestre em Israel e não entende isso. Aí ele vai para o plano profundo da reflexão espiritual. Vai para o nível da abstração e diz assim: coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não tem discernimento espiritual. Gente, o que Jesus está dizendo para o Nicodemos é um negócio assim, é bem poderoso. Não é uma conversa qualquer. Não é uma conversa qualquer. Você é mestre e não entende? Então, como eu falei antes, o Nicodemos achava que tinha mérito para ir para o reino. E Jesus quebrou o Nicodemos no meio, deixando claro para ele que ou ele se converte ou não tem reino para ele. Ou você se converte ou não tem salvação para você. E é nesses termos que Jesus vai levar a conversa e finalmente Nicodemos não tem mais o que falar. Então a pergunta que Jesus, o argumento de Jesus ou era algo relativamente simples de entender? Sim ou não? Vamos conversar? Sim ou não? Será que o que Jesus disse foi tão complexo assim que não desse para entender? Se o próprio Cristo ele desmascara a dúvida de Nicodemos, dizendo: se você não entende, se você é um homem maduro e um mestre em Israel, era simples de entender, sim ou não? Era bem simples de entender, só que tem mais. Além disso, número 1, ó, atenção, além de ser algo simples de entender, número 1, Nicodemos era rico demais para ser tolo, Nicodemos era velho demais para ser ingênuo, e Nicodemos era o quê? Instruído demais para ser o quê? Ignorante. Você está falando com um PhD. Você está falando com um membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto dos homens mais dotados de conhecimentos gerais da sociedade judaica. Então você não está falando com uma pessoa leiga. Você está falando com gente que tem capacidade de entender, tem poder de abstração, tem capacidade de fazer reflexões profundas. O que Nicodemos está fazendo é o que você e eu fazemos muito frequentemente. Nós nos fazemos de desentendidos. Qual era então o verdadeiro dilema de Nicodemos? Aceitar a sua verdadeira condição. E qual era a verdadeira condição dele? Digam para mim. Ele era um pecador. Podem dizer, podem escrever, Nicodemos. Podem escrever. Ele não está aqui, fiquem tranquilos. Quem era Nicodemos? Conversa comigo, gente, fala comigo. Isso, obrigado pela honestidade, tá? Um pecador miserável, igualzinho quem? Nós. A gente fala nós porque a gente não quer. Nossa. A gente não quer. A gente não quer assumir para nós a única, a exclusiva responsabilidade.
igualzinho a mim. Um perdido, vamos ler junto? 1, 2, 3, vai. Um perdido que precisava se converter para ser salvo. Eu sei que é duro falar isso, mas é exatamente onde Deus quer que você se encontre hoje, nessa compreensão, que você faça essa reflexão e entenda: essa perdida sou eu, esse perdido sou eu. Humildade, certo? E aí vem agora o apelo de Nicodemos para Jesus. E a parte final da minha reflexão, nossa conversa. Porque era uma conversa que está sendo, né? Jesus Cristo diz assim: ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O argumento da água é fácil de entender, né? Sim? Está falando de quê? Está falando do batismo. Isso. Lembra do movimento de João Batista batizando? Ele está dizendo: amigo, ó, você vai ter que dar demonstração pública de uma nova vida. Uau! Dizer para um membro do Sinédrio, dizer para um homem que se achava o rei da cocada preta. Vocês entendem esses termos profundos que eu trago do Nordeste? O rei da cocada preta, camarada que se achava melhor do que os outros. Fariseus pensavam assim. Mas também quem não nasceu do Espírito. O que é nascer do Espírito? Vai. Quem pode mudar o caráter da gente? Quem somente pode fazer mudança no nosso caráter? Somente o Espírito. Só. Se Nicodemos aceita isso, então ele tem chance de ser salvo, sim ou não? Sim. O que é nascido da carne? Carne. O que é nascido do Espírito? É Espírito. Então não fique admirado. Você precisa nascer de novo. É isso. E aí vem um argumento poderoso, universal, aquele argumento que a gente chama de, como diz um amigo meu, já descansa no Senhor, o Evangelho em miniatura. Porque Deus, vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, gente, a nossa mania de glória pessoal. Eu já destruí vocês aqui. Ai, a gente com o nosso sapatinho alto, que a gente fica se achando alguém. E eu acho que depois de ler esse texto aqui, a gente deveria, no mínimo, reagir convulsivamente. O que é reagir convulsivamente, Antônio? Me ajuda, meu filho. Pede ajuda aqui para essa jornalista. Essa menina sabe. Reagir convulsivamente. Ó, era a hora da gente ler um texto desse e pensar assim: meu Deus, que miserável ser humano que eu sou. Olha o tamanho do amor de Deus por mim. Onde me cabe ali naquele texto? Aí ele diz assim: você não merece, mas eu te coloco no meu plano de salvação. E a gente reage assim, como se Deus devesse a composição dessa. Até para dizer um amém. Você ouviu muito aqui para dizer um amém? Estou provocando aqui, mas é que eu não quero pedir para você falar amém. Eu não quero. Eu acho que é uma desonra pedir para um povo tão bonito e inteligente como vocês para dizer amém. Agora foi falso, agora vocês forçaram. Agora foi totalmente falso. Não foi natural. Ó, time do camarada está jogando. Ó, vocês me provocaram agora. O time do camarada está jogando, bora. O seu time lá do coração é aquele que não importa nem qual. Aí, aqui. O time está jogando, o atacante, você está sentado no sofá, onde? Lá no fundo do sofá, e as costas encostadas no encosto do sofá. Por quê? Porque é mais confortável. Mas quando o atacante do seu time entra na grande área, o que é isso? Como é que é o seu nome, meu cantor? Fernando. O Fernando sai lá do fundo do seu conforto, ó, encostado na cadeira lá, e já vai para a ponta do banco. Ó, olha o movimento. Ó, as costas encostadas, já vem para a ponta da poltrona. Por quê?
Porque o atacante do time dele entrou na grande área. E se o atacante entrar na pequena área? Levanta. Irmão, levanta. Duvido que não. É assim que funciona. Ser humano, gente. A psicologia já provou isso. Ser humano, tudo igual. Se levanta e já fica na posição de quê? Usain Bolt. Lembra de Usain Bolt? Se aposentou, mas ainda está vivo na memória, não tá? Quem é o Usain Bolt? Fala para mim. Super Mais veloz. O mais rápido do mundo. E na posição de Usain Bolt para quê? Para comemorar, porque você tem certeza que vai ser gol. E se faz o gol, como é que você reage? Seja honesto, tá? Desse jeito, né? Não. Desse jeitinho deprimente. Deprimente. Desse jeitinho depressivo. Desse jeitinho colapsado. Parece que tomou um calmante assim, dose tripla. É lógico que não. Grita gol, pulando, ó, gesticulando e a veia do pescoço. E a veia do pescoço. E a veia do pescoço. E se encostar um alfinetinho na veia do pescoço. Venham comigo e não desfaçam. Não façam de conta que não é com vocês. É assim que a gente reage. Mas quando a gente lê um texto como esse, a gente pensa assim, ok, o problema é dele. Que me salve. Isso aqui que eu acabei de ler com vocês é melhor do que gol no final de campeonato. É ou não é? Fala sério. E por que a gente não vibra mais? E por que a gente não celebra mais? Por que a gente não reage mais intensamente? Porque nós nos acomodamos, nos acostumamos com o sagrado, e o sagrado já não nos faz cócegas mais. Na nossa frieza e formalidade, a gente já chegou no nível do Nicodemos, que acha que Deus é obrigado a me salvar porque eu tenho um monte de méritos. Que mérito? Fala para mim, que mérito? A gente celebra mais as coisas do mundo do que glorifica as coisas de Deus. Essa é a mudança de paradigma, que a conversão precisa mudar em nós. A gente precisa celebrar mais as coisas de Deus. Antônio vai ser batizado daqui a pouco. Tá aí daí. Tomara que batize logo para a gente terminar esse culto. Eu quero ir para casa. Eu tenho minhas obrigações, eu tenho dever, eu tenho outras atividades. Tá bom, então pronto, vamos terminar esse culto. Você entende como é que a gente reage? Esse é o nosso padrão. Não tem nada de melhor em nós do que a vinda de Deus. Isso é sério, sim ou não? Quão sério isso é? Absurdamente sério. Absurdamente sério. Lembra de um camarada? Não é você, viu, Danilo? É Danilo? Ei, não é você, Danilo, mas eu vi um camarada um dia gritando lá de trás, assim, falando para mim assim, ó. Um batismo acontecendo, um camarada lá de trás assim, ó, fazendo sinal para acabar o culto. E eu com minha vontade de orar assim, desça fogo. Amiga, é você e eu. A gente é igualzinho a Nicodemos. Nicodemos fechou a boca. Deve ter respirado profundamente. E quando ouviu essas verdades, silenciou. Porque no argumento final, o apelo poderoso de Cristo era: amigo, deixa eu explicar para ti direitinho. Vou desenhar para você não esquecer mais. Status, vamos ler junto? Status, posição, experiência de vida, salva. Termina com força, vai. Você precisa de Cristo, precisa se converter, não importa a sua idade. Talvez adolescentes se achem menos responsáveis pelas verdades bíblicas do que os mais velhos. Lê do engano. Lê do engano. É uma bobagem para pensar isso. Já tem idade para entender? Tem idade para assumir responsabilidade diante do Senhor. É assim que funciona. O reino é assim que funciona. Porque Deus está tentando salvar alguns filhos, né, a despeito dos seus pais. Pais que não servem de modelo. Aí Deus e o Espírito Santo está tentando trabalhar com o filho para ver se muda a rota e o destino daquele filho. Porque o pai e a mãe dele não servem de referência. Conheço muitos jovens poderosos que tiveram que superar a fragilidade dos seus próprios pais para ser alguém em Cristo Jesus e se tornaram vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É isso aí. E aí, o que podemos ficar em silêncio? Vamos terminar o culto hoje? Vamos batizar essa menina? Eu estou ansioso. Não é para terminar o culto. É para ver Espírito, nova criatura em Cristo. Deus abençoe vocês nesse preparo. Não sei se você vai acompanhá-lo. Então, por favor, pode.
Pode deixá-la pronta e a gente vai. É o mesmo lugar? Tá bom, não tem problema. É isso. Nicodemos, ó, ficou em silêncio. Não havia mais o que dizer. Não havia mais nada para argumentar. Nicodemos tem que ficar em silêncio. A gente usa os termos colocar o rabinho entre as colheres, murchar a orelha e sair quietinho. Lá na frente, capítulo 7, a gente está lendo o capítulo 3. Lá na frente do capítulo 7, tem um debate entre os fariseus. E eles estão apontando para Jesus e tentando condená-lo. Nicodemos se posiciona em defesa de Cristo. Não abertamente, porque ele ainda tinha medo. Ele ainda tinha medo. Quantos de nós temos medo? A gente não assume a posição ao lado de Cristo, mas abertamente, em casa, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, porque a gente tem medo de se posicionar, de parecer crente demais. Olha que terrível. Nicodemos silencia, mas lá na frente ele começa a dar demonstrações públicas de que ele tinha fé em Deus, fé em Jesus, na verdade. Mas é lá na frente, quando Jesus Cristo morre, que Nicodemos aparece de verdade. Então, nesse momento, enquanto Jesus está conversando com Nicodemos, parece que a graça não alcançou Nicodemos, mas a graça o alcançou plenamente. Glória a Deus. É isso. Plenamente. Por quê? Porque depois que Jesus estava morto, é Nicodemos que vai junto com José de Arimateia. Olha que legal isso aqui. Pediu o corpo de Jesus para que eles pudessem sepultar. Do comentário de Kelly Seeley, comentário sobre Nicodemos, no dicionário bíblico do Lexon, o comentarista diz assim: Nicodemos trazendo uma quantidade surpreendente de especiarias, que indica que Nicodemos finalmente reconheceu Jesus como rei. A quantidade de especiarias que ele levou para embalsamar o corpo de Cristo era correspondente à quantidade de especiarias que se utilizava para embalsamar os reis. Olha que atitude de Nicodemos está dizendo, que ele reconhecia a soberania de Cristo. Cadê o amém? Cadê o amém? Amém. Eu começo a pedir, eu me sinto que eu estou ofendendo vocês. Mas se vocês não falam, eu tenho que pedir. Mornidão. Eu estou falando de coisas grandes e poderosas. São maiores do que nós. São melhores do que os gols do seu time. Eu queria desconectar você do mundo e colocar você na mão do Senhor. E desafiar você a permanecer no Senhor. Não estou dizendo que você não pode jogar bolinha, tá? A gente vai até combinar para jogar juntos. Eu gosto. Eu estou falando de paixão. Paixão. Onde está a nossa paixão? E nesse momento, Nicodemos assume publicamente que é servo de Cristo. Uau! É poderoso, não? E aí você vai ver o Nicodemos que superou definitivamente os seus dilemas. E aí, agora eu vou entrar no apelo. Quais são os seus dilemas? Agora é a nossa reflexão, a nossa conversa reta aqui. Quais são os seus dilemas? Tem ou não tem dilema? Você e eu não temos dilemas? Quantos? Qual era o dilema de Nicodemos? Não querer aceitar que ele era perdido, precisava de um Salvador e reconhecer e assumir Jesus como Salvador. Qual é o seu dilema? Eu vou comentar alguns aqui para você, para facilitar para a gente conversar. Por exemplo, você frequenta essa igreja, mas o seu coração não está aqui. É isso? Tem um dilema. Tem mais algum dilema? Tem. Vou colocar um segundo aqui. Você precisa fazer muita força para manter a aparência de um cristão fiel? É isso? Você tem um dilema. Por quê? Porque se você precisar fazer isso, você vai sofrer muito. Você vai ser muito infeliz, porque ninguém consegue manter muito tempo uma aparência e continuar sendo feliz ao mesmo tempo. Viver de aparência é terrível. Tem um outro dilema? Pode ser o meu e o seu? Esse aqui é: sua vida espiritual já acabou há muito tempo. Você sente isso? Está mortinho espiritualmente, mas você continua como um morto-vivo vindo assistir os cultos. Está morto, mas coloca uma maquiagem, um sorriso e faz de conta que está tudo bem na vida espiritual enquanto não está. Outro dilema, pode ser o meu e o seu: estudar a Bíblia e vir à igreja estão se tornando cada dia menos frequentes na sua rotina? Vocês estão comigo, gente? Sim.
vou perguntar de novo. Estudar a Bíblia e vir à igreja estão se tornando cada dia menos frequentes em sua rotina? Não é para responder. Não responda. É para pensar. Agora é hora de pensamento profundo. Vem comigo. Porque pode ser o dilema de alguém aqui. Um outro dilema. Você não consegue, coloquei esses três aqui que eu acho que são dos nosso cotidiano. Você nem consegue lembrar mais qual foi a última vez que você dedicou tempo de qualidade para estar na presença do Senhor, estudando a palavra e em oração. E aí precisa desses estímulos dos 10 dias de oração para poder ter uma vida de oração. E se não tem um programa anual dos 10 dias de oração, aí é que você não ora mesmo. Para pensar um pouquinho. Vou colocar mais um dilema aqui, eu acho que é o último. Você abandonou a fé porque um dia um dos membros da sua antiga igreja falou mal de você e isso te magoou profundamente? A minha pergunta é: então por que você abandonou a fé e transferiu a ofensa que a pessoa cometeu contra você, transferiu para Deus? Porque no final das contas, a gente faz isso. As pessoas nos ofendem e a gente culpa quem? Deus. Porque quando a gente abandona a fé porque alguém nos ofendeu, a gente está jogando a responsabilidade para o dono da igreja. E não é verdade. Ele não te fez nada, ele só quer te salvar. Ah, mas o fulano é daquela igreja, eu nunca mais boto o meu pé lá. Ó, que desinteligência, para não chamar de outro nome. Você consegue entender como a gente é cheio e é carregado de dilemas? Quando, gente, a gente vai parar com isso? Quando é que a gente vai amadurecer espiritualmente de verdade? Vamos conversar reto agora? Chegou a hora de parar para pensar. Se você responder pelo menos uma pergunta dessas positivamente, e aí, estão comigo? Volta, estou te vendo aqui, volta. Ó, se você respondeu pelo menos uma pergunta dessas positivamente, você está com um problema sério. Você está com um problema. E em outras palavras, Jesus diz assim: ei, você tem que nascer de novo. Sério. Você está morto espiritualmente. Então, o meu argumento final é esse aqui, ó. Pare de usar para com isso. Você e eu somos cheios de desculpas. Vou argumentar assim, ó. Primeiro, as minhas finanças, elas não andam mal por causa de uma crise ou recessão no país. Concorda comigo? Elas andam mal por causa da minha infidelidade para com Deus nos dízimos e ofertas. Simples. Então, olha para Jesus, olha o modelo. A fidelidade de Deus não se deve basear em circunstâncias. Quando você olha para Jesus, você sempre vê Jesus em que condição? Sendo fiel a Deus. Você nunca encontra Jesus Cristo distraído. Ele é fiel, ó, atenção, o tempo todo. Outra reflexão, para a gente parar de usar desculpa. Aqui, ó, atenção. O meu casamento não acaba por causa de uma crise momentânea. Concorda comigo? O meu casamento acaba por não existir mais ou nunca ter existido amor real entre meu cônjuge e eu. E principalmente por esse amor não ser cultivado. Essa é a verdadeira razão. Essa desculpa de crentes por aí, adventistas e outros mais, dizendo: o casamento acabou, porque o casamento acabou, o amor acabou. O amor não acaba, você mata o amor. Não acaba. Se for cultivado, ele permanece para sempre eternamente. Olha para Jesus, olha para o modelo. Quem experimenta o amor de Jesus na própria vida, todos os dias, vai saber cultivar o amor do cônjuge por toda a vida, cada dia. Obrigado pelo amém. Gostei dessa reação. Sentindo que, se eu pregar mais uma hora aqui, a gente vai sair daqui pegando fogo. Não fala amém, não, senão não fala amém, eu disse. Eu estou dizendo assim, ó, o Fernando, não, como é que é? Fernandinho, vou usar o terceiro argumento e vou terminar o curso hoje. Ó, vamos lá. A minha fé, ela não se desintegra primeiro porque eu não estou vindo aos cultos presencialmente. Ufa, pastor, ainda bem que você falou isso, porque eu já estou ficando de paciência cheia de vir à igreja. Tem hora que não dá vontade. Eu gosto de vir no sábado. Sábado é legal, mas depois dos outros cultos eu quero vir mais. Tudo bem, não vou te forçar nada. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele usa um argumento assim, ó:
não deixe de se congregar, por favor, como é costume de alguns. Na época dele já tinha gente que gostava de ir na igreja. Estava saco cheio já de vir para os cultos. Ainda mais porque ele pensava assim, quem será que vai pregar hoje? Ele dá uma olhada na escala e fala, irmão fulano, vai demorar um monte. Eu sei que vai passar de 1 hora de sermão. Aí você já desanima antes. Não estou dizendo que você tem que ficar tolerando, vocês podem aperfeiçoar isso. Mas por favor, em nome de Jesus, a nossa fé se desintegra não é porque você faltou ao culto presencial, ainda que seja no sábado. Ela se desintegra porque você não tem comunhão diária com Deus em casa. Ellen White usa um argumento poderoso. Ela diz assim, na orientação da criança: em casa é o lugar de se encontrar com Jesus. Onde é que a gente desenvolve vida espiritual poderosa e transformadora? Em casa. E se isso não tem em casa, aí você não tem vontade de vir no culto, porque quem tem comunhão diária em casa tem vontade de encontrar os irmãos na igreja, tem vontade de adorar junto, de louvar junto, testemunhar junto, ver gente sendo batizada, porque você mesmo influenciou pessoas para o batismo. Mas quando você está morto espiritualmente, os cultos perdem a graça. Então olhe para Jesus. Quem se encontra diariamente com Jesus em casa vai ter prazer em encontrá-lo sempre no templo, ao lado dos seus irmãos. E é isso aí. Pronto. Meu argumento final é esse. Pare de usar desculpas. Amém. Pare de usar desculpas. A gente vai ter o batismo da Antônia agora, para encerrar esse domingo, com um olhar para a gente mesmo. A Antônia vai ser batizada e na declaração, na fórmula batismal da declaração do batismo, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e Do Espírito Santo. O apóstolo Pedro tem uma frase que eu acho interessante, um argumento que é muito interessante, está lá em Atos capítulo 2, onde ele diz assim: arrependam-se e convertam-se, que sejam batizados e recebereis o Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte, que a Antônia vai receber o Espírito Santo nessa noite. Ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Pastor Bob, se você estiver pronto, estou aqui. Mas pense comigo, quão bom seria se além da Antônia, todos nós sairmos daqui cheios do poder de Deus. A gente aprendeu a ser espectador de jogo de futebol, novela e série, e a gente assiste cultos com a mesma perspectiva. Que tristeza! Talvez o máximo que você se envolva, o mais paixão, seja com o teu time de futebol. Parabéns. Você nos inspira. A tua emoção nos emociona. Quem está te assistindo, os filhos, tua amiga, quem está aqui e trabalhou pela tua salvação, pode ter certeza, também está emocionado. Sabe por quê? Porque custa muito uma vida para Jesus. Sabe como é que Jesus conversou com Nicodemo naquele dia? Coração cheio de pesado, mas com muita esperança também. Porque ele queria muito aquele homem rico e endurecido pelo pecado, apesar de ser um crente, que ele se convertesse. E graças a Deus, a graça alcançou Nicodemos e ele se converteu. Amém? Amém. É isso. Ele vai fazer um pedido. Venham assistir o batismo da amiga Antônia Guilherme. Pela quantidade de pessoas que nós temos na igreja, a gente consegue ficar um pouco desse lado, um pouco desse lado, e ainda deixar um meio livre para o pessoal assistir. Olha que lindo, Antônia. É para a família também. Isso. Vou pedir para o pessoal da técnica ver se o pessoal que está na live aí consegue enxergar o tanque. Consegue, Adele? Obrigado. E aí? Você está bem? Só alegria?
Tem alguém aqui que nunca foi batizado nas águas? Tem alguém? Tem alguém que nunca? Então vem cá assistir de perto, para você ver como é, quando for o seu batismo. É isso. Muito bem. Tem mais alguém que nunca foi batizado nas águas? A mãe dela. Quem é? William. William? Cadê o William? Você? E o William. Angélica. Cadê o Angélica? Angélica está aqui? O William e a Angélica, vocês vão assistir de camarote. Camarote, isso. Chega aqui, William. Do lado. Você nunca foi batizado? Angélica, você também nunca foi batizado? E como é que você chama? Rita? Chama de Rita? Tem uma amiga dele que mora lá no Amazonas. Está aqui, gente. Quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Mas quem nasce da água e do Espírito, verá o reino de Deus. É isso aí. Amém. Vocês são bem econômicos no amém, mas eu queria ver vocês vibrarem mais, porque isso aqui é melhor do que dois no campeonato. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino. Mas a Antônia vai nascer da água e do Espírito e vai ver o reino. Amém. É isso aí. Agora sim. Demorou, mas saiu. Amiga Antônia, diante do Senhor, Antônia, de todas essas testemunhas visíveis e as invisíveis que os anjos do Senhor estão aqui, amém, amém? Amém. O poderoso Senhor Jesus está aqui, e o nosso Deus Criador, o nosso Deus Pai, e o Espírito Santo também, testemunhando esse momento poderoso. Louvado seja Deus. Seguindo o desejo do teu coração, e seguindo a ordem do Mestre Jesus, porque Ele mandou batizar, para o perdão dos teus pecados, e para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Pastor, logo te batize e o faz. Vamos falar juntos, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Podemos. As pessoas que trabalharam para trazer o nome de Jesus estão aqui, as pessoas que deram o vídeo, que fazem parte do pequeno grupo dela, se estiverem aqui, aonde que são? Ana, eu não sei se dá para dar um abraço não dá, mas dá para estender a mão e pelo menos fazer o aperto de mão, olhar. É isso. É isso. Louvado seja Deus. É o dentro dela. É o dentro dela. Queridos, não vão embora não. Vocês foram embora. Ninguém mandou vocês irem embora, gente. Por favor. Vai embora não, filho. Volta. Querida, volta pra cá. Por que vocês estão indo embora, gente? Vem pra cá. Mas essa turma é muito... Minha filha, eu estou indo embora. Mas quem falou, vem pra cá, meu filho. Eu queria terminar com vocês aqui na frente. Vocês podem vir pra cá também? Vem pra cá. Tragam as crianças. Tragam as crianças, porque eu vou orar para as nossas crianças serem batizadas no Espírito Santo. Eu chamo meus jovens também, os adolescentes também. Ei, traz a Mika, não vem sozinho. A Mika. É que o Mika é o apelido de também. Queridas, vem pra cá. Vem, vamos terminar junto aqui. Engraçado, quanto mais eu chamo vocês, vocês vão embora. Suco aqui de novo. Tá cansado?
Virou, né? Tá viralizado esse negócio. Eu estou batizando, cumprindo a vontade que eu tinha de passar por esse momento, e você também, eu sei que você está muito feliz, por esse momento. Eu sei que eu não vou decepcionar a Deus nem vocês. Amém. É muita coragem assumir um compromisso desse, né? A música está no ponto? Então eu vou fazer o apelo final. Amigos, nós estamos sorrindo em meio às lágrimas. Felicidade de ver a Antônia sendo restaurada pelo poder do Espírito Santo. Mas a tristeza por vermos a nossa própria condição espiritual e vermos que muitas vezes a gente vive tão longe de Deus, tão distante do ideal do Senhor, e repetimos o farisaísmo de Nicodemos, usando desculpas e fazendo de conta que a gente não está tão perdido quanto nós de verdade estamos. Eu queria que você fosse muito honesto, porque não tem que ver com idade. Ninguém pode dizer, o adolescente está mais perdido do que um homem e mulher de mais idade. Isso não é verdade. Os pecados que atingem um, atingem o outro. O que a gente precisa ser sempre é muito honesto, para reconhecer quando a gente é. Saiba de uma coisa: os seus filhos imitarão o seu modelo. Quando você é um homem de verdade, uma mulher de verdade, os seus filhos olham para você e veem em você o reflexo da verdade ou a expressão da mentira. E isso depende do modelo que eles enxergaram. Nós vamos orar agora. Eu queria que você não orasse por mais ninguém, a não ser você mesmo. E que nessa oração final, você dissesse para Deus exatamente quem você é. E dissesse: Deus, eu te peço perdão porque eu minto às vezes. Eu falto com a verdade. Eu quero te pedir perdão porque muitas vezes eu não oro, muitas vezes eu não estudo a palavra. E nesse momento eu quero ser restaurado. Eu quero ser restaurada pelo poder do Espírito Santo. O jeitinho que a Antônia está experimentando. Eu até, no fundo do coração, queria estar ela lá dentro sendo rebatizado. Mas como isso não vai ser possível, pelo menos hoje, eu queria que você experimentasse o poder